Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço muito a sua companhia mais uma vez. O caso de uma jovem de 35 anos que morreu ao contrair uma infecção generalizada depois de realizar um procedimento de remoção de parte da gengiva reforçou o quanto é importante ficar atento à saúde bucal, que muito além de proporcionar um sorriso bonito, bem-estar, autoestima, serve como um alerta sobre como anda a saúde geral do corpo. E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios do Jovem Pan Saúde o cirurgião dentista Gabriel Campo Longo, a quem agradeço a participação. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. E também o doutor Paulo Camis, que é clínico geral, mais uma vez aqui conosco. Bem-vindo sempre, doutor. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Esse assunto é um assunto muito abrangente, mas só para deixar a nossa audiência a par desse caso que eu citei na abertura, vou começar com você, doutor Gabriel. É assustador, né, quando a gente pega uma notícia como essa que viralizou, ganhou o país inteiro, de uma jovem que vai fazer um procedimento na boca, na gengiva, remover parte da gengiva, desenvolve uma infecção generalizada e morre. O que pode ter acontecido nesse meio tempo? O que assusta muito, que é um procedimento corriqueiro, né? Porque pelo histórico que a gente vê, ela fraturou o dente, quebrou o dente durante... Estava mastigando, estava se alimentando, quebrou o dente, acabou quebrando bastante do dente e teve que fazer uma reabilitação com prótese. Quando quebra bastante o dente, tem que remover um pedaço da gengiva para que o dentista consiga reabilitar, né, esse dente com a prótese para poder ter uma adaptação perfeita. E nesse ato da remoção da gengiva, houve provavelmente, a hipótese que a gente tem, que houve uma contaminação através da gengiva. Quando a gente faz esse tipo de cirurgia, quando é feito esse tipo de cirurgia, é removido, quando se expõem tecidos mais profundos, e nós temos que tomar todo o cuidado, o dentista tem que tomar todo o cuidado com uma antisepsia correta, porque a boca é uma área, a gente já sabe que a boca é uma área muito contaminada. É uma das áreas mais contaminadas do corpo, porque é uma área onde tem resíduos de alimento. Por mais que a gente higienize a cavidade bucal, sempre vai ter um resíduo de alimento. E com isso, há um desenvolvimento bacteriano. E é uma área muito contaminada. Então, todo procedimento que é feito na cavidade bucal, ele tem que ter uma proteção profilática para tentar evitar esses problemas. E só uma dúvida, essa contaminação pode ter acontecido proveniente de algo que já estava na boca da jovem, como alguma coisa externa que acabou entrando nesse procedimento. Como a gente não tem todo o mas tem as duas possibilidades. Mas tem as duas possibilidades. Então, existe a cavidade bucal, por ser contaminada, ela pode ter sido a origem de uma infecção, né? Muitas vezes, quando a gente é submetido a um procedimento cirúrgico, há uma queda da imunidade. E isso tem, por consequência, uma contaminação secundária que pode existir, ou também a paciente pode ter algum problema sistêmico, já tenha algum problema sistêmico, e com isso há uma queda da imunidade que também acaba tendo uma disseminação de infecção. Então a gente tem várias possibilidades que podem ter acontecido nesse caso. Várias possibilidades, arriscaria a dizer qual talvez seja mais possível, doutor Paulo? Então, só para deixar claro, se tem uma coisa que eu tenho medo, Lívia, é de infecção dentária, tá? Porque ela é muito menosprezada. Eu como geriatra também, não sou apenas clínico geral, eu vejo essa área sendo muito negligenciada também na terceira idade, porque ninguém lembra de fazer adequadamente a higiene oral. E é uma porta de entrada para um monte de problemas. Inclusive, estão saindo estudos mostrando que existe a possibilidade do Alzheimer ter origem por infecções dentárias. Sério? Acabou de sair, mas enfim, é algo ainda embrionário, mas estou dizendo só para dar mais uma margem para as pessoas aí se cuidarem nesse aspecto, né? O que aconteceu com essa jovem? Se ela tinha algum problema imunológico de base, eu não conheço detalhes do caso,
tá? Mas uma infecção dentária que já estava lá e aí a pessoa foi mexer, também não sabemos detalhes, tá? Agora, as complicações, elas podem ser tanto locais como sistêmicas. Claramente ela teve as duas, né? Ela teve um abscesso dentário, uma coleção de pus ali, a bochecha dela ficou enorme, né? E aquilo ali pode disseminar tanto pela corrente sanguínea e dar uma infecção generalizada, uma sepse, que aconteceu, como aquilo pode também dissecar tecidos internos da garganta e ir para um espaço entre os pulmões, onde fica o coração, que a gente chama de mediastino. Uma situação gravíssima que a gente chama de mediastinite. Tá? Se a pessoa também tem algum problema de válvula cardíaca, um procedimento dentário pode fazer com que as bactérias que naturalmente circulam na nossa no nosso corpo, depois você faz até uma escovação dentária. Você tem um pico de bactérias correndo no nosso corpo, depois você faz uma escovação dentária simples, né? Mas quando a pessoa tem um problema valvar, as bactérias que circulam, elas vão circular em maior quantidade quando você faz um procedimento dentário e elas podem se alojar no coração, também causando uma situação gravíssima de endocardite bacteriana. É comum isso, doutor? Olha, não é tão comum, mas quando acontece, é uma catástrofe. É terrível. E tem idade para isso acontecer? Tem idade. Você vê essa jovem, 25 anos, né? 35. Quer dizer, então assim, pode acontecer em qualquer idade. Então a pessoa tem que conhecer a própria saúde e, obviamente, trabalhar com bons profissionais. Não estou dizendo que necessariamente foi um erro do colega dentista que fez o procedimento. Às vezes a coisa ia acontecer mesmo se ele fizesse tudo certo. Mas assim, tem que fazer com profissionais qualificados também, né? A gente vê um monte de problemas aí acontecendo porque isso vem à tona, né? E cada vez mais estão se formando profissionais em termos de quantidade, mas a qualidade é bem questionável. Então é algo para a gente começar a pensar também. Sim, com certeza. Agora, doutor Gabriel, qualquer procedimento minimamente invasivo feito no dentista precisa de ter, antes de se realizar esse procedimento, uma série de exames para ver como está a condição geral da pessoa, porque do mesmo jeito que muitos médicos, como disse agora o Paulo, negligenciam essa questão da saúde bucal, o contrário também pode acontecer. O procedimento é simples, para que fazer tanto exame? Tende a haver essa preocupação? Sim, é importante, porque, como eu falei, todo procedimento na cavidade bucal, ele é considerado potencialmente contaminado, né? É uma classificação que a gente tem, ele não é muitas vezes contaminado, mas é potencialmente contaminado porque a cavidade bucal tem muita bactéria. Então, o ideal, né, se o profissional sabe que vai realizar um procedimento onde vai ter exposição de tecido, o ideal é você conhecer o paciente, fazer uma boa anamnese, pedir exames quando suspeitar de alguma coisa, alguns exames pré-operatórios. Então, em todo procedimento, minha área dentro da odontologia, eu faço a área cirúrgica mesmo. Então, a área chamada cirurgia bucomaxilofacial. Então, eu lido muito com cirurgia. Então, todos os procedimentos, obrigatoriamente, são necessários pedir, pelo menos, exames para você conhecer a parte sistêmica do paciente, né? E o que acontece, muitas vezes, o costume é já querer marcar no dentista e muitas vezes o dentista sofre uma pressão de querer resolver logo. Meu dente quebrou, precisa resolver logo. E isso é algo que a gente não pode submeter para não acontecer, né, alterações ou problemas como esse. Então, é necessário fazer a solicitação de exame pré-operatório, pelo menos um hemograma, um coagulograma para conhecer, né, a coagulação do paciente, ver como está a cicatrização, se tem algum comprometimento. Então, alguns exames básicos, essenciais, eles são importantes para realizar procedimentos invasivos, né? Minimamente invasivo, uma limpeza, por exemplo, não seria necessário. Você não tem tanta exposição de tecidos mais profundos. Porém, se o paciente, uma anamnese, você tem que identificar se o paciente tem algum problema sistêmico. Então, que nem o Dr. Paulo falou, se o paciente já tem um comprometimento sistêmico, se o dentista muitas vezes não perguntar, às vezes o paciente não vai falar. Sim. Porque ele às vezes fica receoso. Então, a anamnese, que é justamente essas perguntas que o cirurgião dentista faz, que o médico também faz, para saber, né, a saúde sistêmica prévia do paciente, é fundamental. Então,
né? Às vezes tem o costume, chega no consultório, senta na cadeira, já vai tratando, sem conhecer o paciente, isso é um erro grande, né? Então, essa mentalidade, isso vem mudando já na odontologia, né? Há muitos anos, está crescendo isso, porque isso foi disseminado na graduação, então é uma parte muito importante. Por exemplo, a mediastinite, né? Que o Dr. Paulo falou, que é uma doença grave, muitas vezes ligada a uma infecção do dente do siso. Hoje, o dente do siso, muita gente extrai o dente do siso, porque não tem mais espaço na cavidade bucal, só que existe, como ele está numa posição muito inferior na mandíbula, existe a chance de ter uma disseminação pelo pescoço, como se fosse um escorregador. Isso é muito grave, doutor, Sim, não é? Muito grave. Então, o dente não está contaminado, porém a cavidade bucal é contaminada, que a gente já falou. Então, hoje a profilaxia com antibiótico em procedimentos cirúrgicos na odontologia, ela é importantíssima e fundamental, justamente para prevenir essas complicações, essas infecções, né? Dentro da odontologia, poucos procedimentos podem causar óbito. A infecção é um deles. Sim. Né? A infecção é um dos procedimentos que pode levar o paciente a óbito por um procedimento e uma disseminação rápida, né? Muitas vezes, se ele tiver alguma deficiência imunológica, em 24 horas, 72 horas, acaba tendo essa disseminação e o paciente vai a óbito, né? Porque atinge o mediastino, atinge o coração, uma infecção, um procedimento que raramente, aí o médico, o cirurgião geral vai tentar fazer os procedimentos, raramente conseguem reverter, né? O doutor falou, né? Não é comum, mas quando acontece pode ser devastador, né? Diante disso que a gente está ouvindo, doutor Paulo, eu não sou da área e estou impressionada com o alcance que uma questão, um procedimento na boca pode atingir. Por que ainda assim a saúde bucal é negligenciada até por alguns profissionais da área de vocês? Olha, eu posso dizer como médico que nos meus 6 anos de graduação em medicina eu tive uma aula de odontologia. Uma aula? Uma aula. Talvez venha da formação. Talvez venha parte da do problema. Exatamente. Né? Então, é algo que realmente a nossa formação pecou. E eu estou formado há 20 anos, pouco mais de 20 anos, né? Sem calcular a minha idade. Não, mas... um jovem médico. Mas enfim, né? E eu não acho que tenha mudado isso daí, né? Curiosamente, adivinha onde eu tive essa aula? Em qual prédio da minha faculdade? No INCOR, Instituto do Coração. Por que tinha uma dentista no INCOR? Né? Eu falei aí umas complicações que acontecem nos procedimentos. Frequentemente é onde a coisa vai estourar. Na região do coração. E tão sensível, né? Uma região tão sensível. Sensível. Então, assim, primeiro, o médico não tem tanto essa formação. Né? Quantas vezes você foi no médico e ele te perguntou quando foi a última vez que você foi no dentista? Nunca. Nunca. Eu não quero me gabar, mas eu pergunto. Nunca. Né? Porque... Vou passar a frequentar o consultório, doutor Paulo, agora. Tem outras perguntas também que eu vejo que ficam ali, mas não é o tema de hoje. Mas, assim, é fundamental. Existem alguns problemas de saúde, doutor Paulo, que apresentam sintomas, sinais na boca, para além desses que a gente já citou agora? Uma infinidade. Dá para citar alguns, os principais? Você pode identificar um monte de problemas de saúde, vendo tanto a gengiva como a língua. Você pode ver uma coisa básica, tá com anemia, tá mais branquinho, você vê na língua. A língua tá atrofiada, pode ser uma carência vitamínica, uma carência de ferro. A língua tá mais avermelhada, pode ser algum problema nutricional, alguma doença infecciosa. Então tem uma série de informações que você extrai examinando a boca. A gengiva está hipertrofiada também, né? Ou está sangrando demais, pode ser um problema de coagulação, pode ser uma carência de vitamina C, escorbuto, que a gente vê poucas vezes hoje em dia, felizmente, né? Mas é muito descrito na época das grandes navegações, da nossa história geral aí. Então, tem muita informação que você extrai da boca, né? E eu ensinava isso para os meus alunos quando eu dava aula até o ano passado. Agora eu saí do Hospital das Clínicas, mas não sei até que ponto isso é enfatizado. Sim. Né? Então, muitas vezes você ensina isso para os alunos, para os residentes, e depois, quando eles vão na prática do dia a dia, acho que por algum motivo eles esquecem, ou eles
param de dar a devida importância para esse assunto tão importante. Até estar diante de uma situação como essa da jovem que nós retratamos, né? Agora, doutor Gabriel, tem alguns casos, claro, sem citar nomes, que chamaram a atenção do senhor ao longo desses anos de profissão, de pessoas, pacientes que foram resolver determinados problemas no consultório do senhor e aí o senhor descobriu sinais de problemas mais graves. Dá para compartilhar alguma coisa aqui com a gente? Sim, muitas vezes, né, dentro da área da odontologia, né, a área que eu faço, que é a área cirúrgica, ela muitas vezes é como se fosse o último estágio. Tanto que na reportagem dessa jovem, ela foi procurar a clínica, né, foi procurar a clínica onde tinha feito esse aumento de coroa clínica, e ela falou, procura um bucomaxilo. Né? Foi a resposta que... E aí, ao chegar no bucomaxilo, no cirurgião bucomaxilo, ela foi encaminhada ao hospital, porque justamente já estava num quadro mais avançado que no consultório ele não conseguiria resolver. Né? Então, muitas vezes a gente eu recebo no consultório, né, procedimentos de pacientes que realmente tiveram complicações em casos semelhantes. Né? Não é um caso comum de acontecer, mas esse procedimento de aumento de coroa clínica para reabilitação é algo comum. Acho que por isso que até viralizou, porque, né, hoje a fratura do dente, muita gente tem apertamento de dente por ansiedade, isso leva à fratura do dente. Então é um procedimento que a reabilitação da uma fratura dentária é algo corriqueiro. Então muita gente é submetida a esse procedimento, né? E aí as pessoas acho que começaram a pensar e falar, nossa, eu fiz o procedimento, mas também não fui medicado, não fui orientado, tive sorte, entre aspas, porque é algo que pode acontecer. O que a gente tá falando, é uma incidência baixa? Mas pode acontecer, né? Então, eu já tive casos no consultório semelhantes de infecções pós-extração dentária, onde fez a remoção do dente, não foi medicado e aí evoluiu para uma infecção, né? Alguns casos a gente consegue fazer o primeiro atendimento no consultório, desde que seja, como eu falei, é uma evolução rápida. Então, se você não fizer uma intervenção rápida, essa infecção vai evoluir. Sim. Né? Ainda mais na região da face, o grande problema que a gente tem na região da face é que a gente não tem muitas áreas onde a gente consegue ter um combate natural do corpo. Né? Então, essa infecção ela pode se disseminar rapidamente através do tecido ou através do sangue, né? Porque as veias da região da face, elas não têm as válvulas que acabam segurando esse refluxo sanguíneo. Então, por exemplo, na região da perna, a gente tem essas válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. Na região da face, elas não têm, porque como a gravidade, a veia tem o sentido em direção ao coração, né, não existe essas válvulas que impedem o refluxo. Só tem um caminho, porém, né, na hora do batimento cardíaco, existe um refluxo natural. E essa infecção, quando atinge o sangue, ela pode disseminar rapidamente, inclusive para infecções intracranianas, né? Meningite, então é gravíssimo. Então a gente tem que intervir rapidamente. Talvez também um segundo momento aí, infelizmente, que aconteceu, que foi talvez uma sucessão de contratempos que tiveram, né? Ela acabou procurando vários atendimentos hospitalares e ninguém acabou fazendo uma simples drenagem, que é o preceito básico para combater uma infecção. A gente tem que fazer a remoção, tem que medicar, tem que fazer uma drenagem para você remover, né, diminuir a disseminação dessa infecção e tratar o fator causal. Então é uma tríade. Doutor Paulo, doutor Gabriel, já a gente volta a falar sobre saúde bucal. Porque se você está com sono agora, se esforce para focar no alerta laranja de hoje. No dia 13 de março, nós comemoramos o Dia Mundial do Sono, que é uma iniciativa da World Association of Sleep Medicine para conscientização da importância do sono para a saúde. Quando você dorme pouco, deve pensar que isso só afeta a sua produtividade, atenção e disposição. Mas não para por aí, não. Segundo especialistas do HCOR Hospital do Coração, dormir menos de 7 horas por dia favorece o surgimento de doenças como hipertensão, diabetes e obesidade, podendo resultar em infartos e AVCs.
Enquanto você dorme, seu sistema cardiovascular entra em repouso. Movimento importante para um coração saudável. Mas fica o alerta: dormir bem é tão importante como dormir muito. Por isso, conheça a higienização do sono, uma prática completamente acessível. Olha só, evite cafeína e telas antes de dormir. Elas dificultam a produção de melatonina, que é essencial para o sono. Mantenha um horário fixo, isso regula o seu relógio biológico. Cuidado com ronco e pausas na respiração, porque podem indicar a apneia do sono, que sobrecarrega o coração. Esse quadro é um oferecimento Ampla Saúde com dicas práticas para trazer qualidade de vida para a sua rotina. E tem tema novo toda semana. Eu conto com você. Até o próximo. Vamos então retomar o nosso tema de hoje aqui no Jovem Pan Saúde. Dr. Gabriel, Dr. Paulo falando sobre saúde bucal e como isso interfere na saúde geral do corpo. Tem uns dados para você que está aqui nos acompanhando. Um estudo feito pela Odontoprev indicou que os procedimentos estéticos dentários tiveram um aumento de quase 13%, 12,6% no ano passado. Os procedimentos preventivos cresceram 3,6% nos 10 tipos mais realizados, incluindo a profilaxia. Eu vou voltar com o Dr. Gabriel, já falo com você, Dr. Paulo, porque me chama um pouco a atenção essa busca maior por procedimentos estéticos do que aqueles procedimentos que são básicos e essenciais para a saúde bucal, saúde do corpo. Essa impressão é verdadeira? É verdadeira, né? Infelizmente, o povo é muito vaidoso, né? Então a gente é muito vaidoso. Hoje existe um procedimento que são as lentes de contato, que são procedimentos onde você tem uma reabilitação rápida, né, com pouco desgaste dentário, e um resultado, né, muito bom. Só que a gente não pode esquecer justamente da profilaxia, né? Então, podem surgir, essa prevenção, ela é fundamental. Que nem a gente conversou no começo do programa, a boca é uma área contaminada, né? Por mais que a gente escove, né, que nem o Dr. Paulo falou, quando a gente escova o dente, há uma disseminação de bactéria na corrente sanguínea. Então, muitas vezes, quando você escova o dente sangra, né? E isso já é o início aí de uma possível inflamação da gengiva, mas existe ao mesmo tempo, quando sangra, a gente tem que sempre pensar, quando sangra, existe uma exposição de tecidos mais profundos que não são feitos para uma defesa natural. Então, a gengiva é uma defesa natural, né? É um tecido que vai criar uma barreira. Quando há um sangramento, existe uma exposição de um tecido mais profundo que não foi feito para ser essa barreira natural. Então, existe uma disseminação de bactéria, porque a boca já tem uma bactéria. Então, quando a gente faz, muitas vezes, essa procura, eu acho saudável, realmente os resultados estéticos dessas reabilitações com lentes são ótimos, né? Muitas vezes um paciente que fica anos e anos, teria que usar aparelho ortodôntico, consegue fazer essa reabilitação, né? Porém, o que está embaixo, que ainda é o dente, não adianta nada a gente realizar uma reabilitação, estética se você não tem uma base dentária boa. Por quê? Essas infecções dentárias, elas vão causar uma reabsorção do osso que prende o dente. Então, a gente pode imaginar que o dente é como se fosse um prego numa areia. Se você começa a ter aquela areia, vai se desfazendo, você perde esse suporte e o dente cai. Sim. E a prótese cai também. Perfeito. Então, esse cuidado, além da parte de perigo à saúde, né, não adianta em nada a gente fazer uma reabilitação estética sem ter uma boa profilaxia, um combate aí às infecções bucais. É o óbvio, mas tem que ser reforçado. Como tem que ser reforçado também pelos médicos a importância de visitar o dentista regularmente, né? Sem dúvida. Até para cuidado da saúde geral também, doutor Paulo. Sem dúvida. Só para reiterar alguns dados aí, a maior parte dos tumores de boca e de garganta são diagnosticados por dentistas. Porque muitas vezes o médico não dá a devida importância. E às vezes é de crescimento lento, o paciente não percebe que ele vai se acostumando, ele acha que é natural. Então, é
um dado que eu esqueci de dizer, mas que importantíssimo, em também tempo. dá muitas informações. Então, às vezes, só de você ir no dentista regularmente, você vai estar pegando um problema maior num estágio precoce. Quem fuma deve ter uma atenção redobrada nesse sentido, Quem imagina. fuma e quem bebe. Quem bebe também? Também. Por quê? Porque aumenta o risco de você ter, às vezes, cuidados ruins até com a própria boca. Né? É muito comum, você muda a flora bacteriana da região. Tem mais risco até de broncoaspiração, volta o conteúdo de baixo para cima, fica com uma acidez maior na boca. Você muda a flora bacteriana natural. A gente tem... Você pode falar, depois eu faço a pergunta, desculpa, pode concluir. Não, mas é isso. É isso, eu achei que você ia falar alguma coisa. E esses cigarros eletrônicos? Então, como é um negócio recente, você não tem tanto estudo mostrando aumento de câncer ou de infecções relacionadas a cigarro eletrônico, que eu me lembro. Não sei se o Gabriel quer complementar alguma coisa. Mas é algo que a gente vai ter dados nos próximos anos. O que eu quero dizer é o seguinte, exige talvez a mesma ou até mais atenção pelo desconhecido, um cuidado dos profissionais quando a gente fala em relação a quem fuma um cigarro convencional. Sem dúvida. Não dá para negligenciar porque não é um cigarro você não sabe o que é, então vamos ficar de olho, né? Vamos acompanhar de perto. É por aí, doutor? Com certeza, porque os cigarros eletrônicos que aumentaram muito, né, eles têm uma química muito forte, né, e não tem tanto filtro como tem o cigarro. Então, como o Dr. Paulo falou, é algo que ainda tem estudos, estão se fazendo estudos, mas teoricamente a gente tem a necessidade de ter, com certeza vai ter alguma alteração e às vezes mais grave, né? Qualquer tecido submetido a uma química, ele vai ter modificações, né? E essas modificações às vezes pode virar um tumor e às vezes um tumor cancerizável. Então é algo que infelizmente está crescendo muito, mas é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? E que nem o Dr. Paulo falou, hoje, né, tem aí uma grande atenção aos diagnósticos precoces na odontologia. Isso, né, durante muito tempo também foi negligenciado dos profissionais da odontologia, onde eles, por exemplo, um diagnóstico de um câncer de boca, muitas vezes passava e até o dentista não fazia o diagnóstico. Mas há alguns anos atrás houve aí uma campanha muito grande para se fazer esse diagnóstico, né? E até as doenças de origem bucal, foi feito vários estudos, por exemplo, pacientes acamados em hospital, né? Hoje tem a odontologia hospitalar, que são dentistas que ficam nos hospitais. Então, um paciente acamado, um paciente que está numa UTI, onde ele pode estar muitas vezes entubado, onde ele não consegue realizar a higiene bucal, né? E viram que muitas vezes existe um aumento, né, de pneumonia ligado a infecções originadas, né, de bactérias originadas da boca. Então, a cavidade bucal é uma área que a gente não pode negligenciar, porque existe, né, e isso é importantíssimo, esse tema, né, que acabou sendo viralizado e divulgado, porque muitas vezes a gente acaba, né, a população em geral não percebe, né, porque a bactéria a gente não vê. Pelo menos serviu para isso, né? Infelizmente é uma fatalidade, ou não, né? Às vezes não foi uma fatalidade, a gente não sabe, mas serviu para alertar a população. Infelizmente nosso tempo acabou, doutor Paulo, doutor Gabriel. Falamos com o cirurgião dentista Gabriel Campo Longo e também com o doutor Paulo Camis, clínico geral. Muito obrigada pela participação. Obrigado a vocês pelo convite, foi um prazer, Lívia. Obrigado. A gente que agradece. E a você que esteve conosco, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Tem alguma dúvida? Quer sugerir algum tema para nós? Nos encaminhe um e-mail saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News no YouTube ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você. Jovem Pan Saúde. Jovem Pan Saúde. Oferecimento Ampla. Muito mais que um plano, um compromisso com você. Isso é Ampla. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.